Queridos irmãos, paz é em nossos corações, sejamos todos bem-vindos. Para darmos início à nossa reunião de hoje, nós teremos como ambientação o vídeo da música A Paz da nossa irmã Maria Elza Descarte. Trabalhar a paz, a paz, a paz, a paz. Com o seu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a sua alegria de viver, sua esperança, a sua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Alegria de viver, sua esperança, sua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, paz, a paz. Amado Mestre Jesus, há mais de 2000 anos tu disseste: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou o mundo a dar. E aqui estamos nós, Mestre amado, em busca dessa paz que vem de ti, a paz legítima, duradoura. Que nós possamos encontrar essa paz neste ambiente de luz e de
de amor. E que possamos, Senhor, compartilhar essa paz com aqueles que convivem conosco, construindo esse mundo melhor, do que fala a nossa companheira Maria Elza sobre ela mesma. Que nós possamos aproveitar esses momentos na tua presença, na tua companhia, esse aprendizado, Senhor, da noite de hoje, para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Abençoe, Pai, Senhor, a nossa irmã, responsável pela mensagem da noite de hoje, falando às nossas mentes e aos nossos corações que necessitamos. Obrigado por tudo e que assim seja. Agora, meus irmãos, nós teremos a divulgação da obra espírita, que hoje está a cargo da nossa irmã Érico Eoca, que não pôde estar aqui presencialmente, mas deixou gravado um vídeo com a divulgação da obra, de hoje, então vamos prestar bastante atenção. Olá, queridos irmãos e irmãs, muita paz e alegria. Hoje trazemos para vocês uma obra muito especial da nossa literatura espírita, escrita por Irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, que aqui no Brasil foi um grande escritor, um grande jornalista e também um grande político. Ele nasceu em 25 de outubro de 1886 no Maranhão e desencarnou no dia 5 de dezembro de 1934, aqui no Rio de Janeiro, que à época era a capital do Brasil. Bom, o nosso companheiro, Humberto de Campos, também esteve na Academia Brasileira de Letras e ele escreveu a sua obra e depois que desencarnou, através de Chico Xavier, ele escreveu algumas obras e alguns poemas que até constam em Parnaso de Além Túmulo, primeira obra psicografada por Chico Xavier. O livro Pontos e Contos traz 50 temas relacionados ao Evangelho de Jesus e esses contos eles são bem pequenos, que é a característica da narrativa mesmo. São textos curtos. Aqui no livro existem capítulos que são de 4 páginas, alguns mais longos de 6 páginas, muito rápidos de serem lidos, porque a gente quer logo descobrir qual é o final da história. E ele traz para nós inúmeras possibilidades de gravarmos assim uma lição educativa para nós espíritos imortais e também para aqueles que fazem palestras, também podem servir como ilustração da explicação que vocês venham trazer da doutrina espírita. Então, está intimamente ligado com o Evangelho e ele coloca no prefácio que ele escreveu, através de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, na época de 1950, ele fala o seguinte, que esta obra é despretensiosa, ainda é humilde, e ele traz a sugestão de que através dessa obra nós possamos melhorar a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, sempre voltada para o bem. Então, Pontos e Contos é a nossa sugestão de hoje. Muita paz a todos e tenham uma ótima palestra. Nós agradecemos a nossa irmã Érica pela divulgação virtual e fica aí a sugestão de boa leitura para todos nós. Agora, meus irmãos, nós vamos para o momento principal da nossa reunião, que é a nossa palestra. Com alegria recebemos mais uma vez a nossa irmã e amiga Andréia Emília de Barros, que é lá do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, que fica na rua Zubiro Goulart, 351, no bairro Jaú. E nós estamos continuando o mês de educação espírita. E hoje o tema será Fome de Educação. Boa noite. Agora me ouvem, porque eu estou ouvindo também. Janeiro é um mês que a única carta que eu geralmente em janeiro eu dou palestra por causa
de comédia, e também porque eu tive um pouco de férias. Esse ano que não passou, eu trabalhei muito no objetivo e falei, não, preciso. Então, Alexandre, quando me passou a programação, eu acho que ele tinha me chamado, a sugestão era fazer o primeiro, não é isso? Era sobre a pedagogia de Cristo, né? Mas essa primeira semana, eu não costumo fazer, eu faço não, primeira, segunda semana de janeiro, estou de férias. A gente tem que tirar férias também. Aí ele me manda tudo, aí eu tenho assim, fome de educação. Eu falei, esse tema é minha cara. Como Alexandre não pensou em mim para fazer esse tema? Aí automaticamente eu falei para ele, olha, esse dia eu posso fome de educação. Né? E, inclusive, o texto é muito bom, é desse livro aqui, Fome de Quê? Eu estava olhando agora aqui, tem vários temas, com autores muito interessantes, e o texto em questão é com Marcos de Mário, que é um grande escritor espírita, um trabalhador de evangelização, que tem uma obra vasta, principalmente falando de evangelização. Eu esqueci o nome, mas ele tem um livro muito bom mostrando como é que a gente pode estar trabalhando os conteúdos do Livro dos Espíritos na evangelização. Toda evangelização, até a gente que faz estudo devia de ler, porque dá um panorama, abrange a nossa mente para a gente estar conhecendo os estudos. Eu não vou ler o livro, o texto eu li mais uma vez, até que disse Alexandre, que a gente vai usar esse texto como base do evento que a gente faz na nossa região, de Bambuzinha do Camará, em março, que é o mês aberto de evangelização. O texto, evidentemente, cabe para o que a gente quer falar. Mas eu vou usar o meu pensamento, a minha concepção. É o livro, eu li, eu fiz o resumo. Mas quando eu estava... A primeira coisa que me veio à cabeça, quando veio o tema, foi a bem-aventurança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o recurso. E aí, quando a gente vai ler os comentários sobre essa bem-aventurança, os autores, os estudiosos, chamam a nossa atenção no seguinte: qual é a comida que Jesus está oferecendo para a gente? É qualquer comida? É uma comida bem feita. Lembra que Jesus, às vezes, sentava à mesa com os discípulos e outras pessoas, como é que ele repartia o pão? Ele fazia questão de repartir o pão e distribuir para todo mundo. Quando a gente fala da fome, a gente está falando dessa questão da comida, que às vezes a gente perde. Claro que a gente tem que se alimentar bem, a gente não pode comer um monte de besteira, a gente sabe de tudo isso. Mas a comida, a mesa, tem um significado de congregação e de união, não é verdade? Tem isso. Eu vou rapidamente, só para vocês, quando eu estava me lembrando, né? Assim. E tem passagem, me permitam dividir com vocês um momento muito precioso da minha vida. Enfim, meus irmãos se encarnaram, assim, e no ano seguinte, que o meu irmão mais velho se encarnou, eu passei uma situação muito interessante. Ele morava em Brasília, e sempre no mês de novembro, que é quando eu faço aniversário, ele vinha ao Rio de Janeiro, porque ele foi militar, ele era militar, e a brigada onde ele serviu, né, ele trabalhou, no mês de novembro tinha algum festejo de aniversário em que eles se reuniam, nesse festejo eles sempre vinham, e aproveitavam o aniversário e ficavam. E aí a gente tinha que falar com a nossa família, né, porque ele gostava, que a gente, no almoço, no dia do aniversário, fazia bacalhau. Inclusive, é a única comida que eu faço ideia, porque depois eu aprendi
aprendi a fazer por causa disso. E aí o que acontecia? Ele sentava do meu lado, eu não gosto de cebola. E quem aprecia uma boa bacalhoada sabe que é feito com cebola. Então o que eu fazia? Eu tirava a cebola, botava no canto do prato e ia pegando e ia comendo, porque ele gostava de cebola. Gente, no primeiro ano, sem ele, quando eu fiz isso, qual foi a primeira coisa que eu lembrei? Dessa coisa. Mas não foi uma lembrança ruim. Eu nem falei para minhas irmãs nada disso. Mas foi assim, agradecer a Deus pela oportunidade de ter convivido com aquela pessoa como meu irmão, sabe? Então, se a gente parar para ver, nós trazemos lembranças desses momentos de mesa, né? Então, e a gente não pode perder isso. Então, a fome que Jesus está falando disso, dessa fome, mas nesse sentido da qualidade da alimentação, da qualidade de estar junto, da qualidade de estar à mesa. E a sede, a água viva que ele fala para a mulher samaritana. A água que eu tenho a te oferecer vai te abastecer com o resto da sua vida. Você nunca vai sentir sede, mas que sede que a gente não vai sentir? Porque a gente vai compreender o papel da justiça de Deus, o papel do amor na nossa vida. E é isso que o companheiro aqui fala, efetivamente, o Marcos Mário, que falando sobre essa questão dessa forma de educação. E o objetivo maior da educação, com base na doutrina espírita, é o amor. Mas que amor é esse? E aí, a gente pegou aqui na codificação, a gente tem que lembrar sempre que Allan Kardec era um educador. É um educador. Então, quando a gente fala da codificação espírita, a estrutura que tem é toda pensada nesse processo educativo. E nós, seres humanos encarnados, a gente encarnado tem um tempo, o nosso corpo físico tem um tempo de validade, né? O corpo físico vai morrer. O espírito desencarna, mas o corpo físico morre, porque acaba o fluido vital e a gente volta para casa, graças a Deus. Né? Não é verdade? Então, mas a gente, se a gente pegar a escala dos mamíferos, por exemplo, como a gente vai colocar pela biologia, nós somos os seres mais desamparados que tem. Se nós estivermos nos levantarmos com certos companheiros desse nicho biológico, a gente não tem escapatória. Se imagina se você está de frente com um leão. Eu acho que a gente não consegue ganhar uma luta com o leão, com o leopardo, com mais um rinoceronte, que é um tanque, né? A gente não tem esse desamparo. Nós somos aqueles seres que mais precisamos do cuidado dos nossos pais, mães, enfim, enquanto bebê. Quando a gente é bebê, até um certo ponto e mais ainda, a gente necessita do cuidado físico dos nossos pais. Inclusive, né, a gente está numa onda aí de educação positiva, e as pessoas não estão entendendo o que é isso, e estão deixando as crianças fazerem o que quiser. Aí você ouve certas mães, a gente ouviu um depoimento no YouTube de uma mãe dizendo que ela tem uma filha de 7 anos que ela não consegue mais disciplinar. Que ela não consegue ter rédeas com relação à filha dela. A filha dela não obedece em ela e não obedece em ela. Por causa desse de entender mal. Mas se você ouvindo a mãe falando, você vê que ela tem uma linguagem infantilizada. Mas enfim, a gente não vai falar sobre educação positiva. Mas, e aí, por que a gente está falando isso? Porque tem certas coisas que criança não tem escolha. Uma criança de 3 anos, por exemplo, até, enfim, vou botar 3 anos no radical, não tem
que escolher se se vai para o local frio, se vai usar casaco ou não. Tem que usar. Quem sabe sobre isso são os responsáveis. Uma criança de 3 anos não tem discernimento. Se ela não usar o casaco em certas situações, ela vai adoecer. Ela não tem conhecimento, não tem essa escolha. Vai colocar o casaco. Se tem 2 casacos, ela pode escolher qual o casaco que ela quer. Então, a diferença? Você vai colocar o casaco. Você tem o casaco A e o casaco B. Qual é o que você vai colocar, o A ou o B? Tem certas coisas que a gente tem, porque não tem maturidade ainda. É a questão do banho, que a gente tem que falar sempre a verdade. Vamos tomar banho? Se você pergunta, pode ser sim ou não. Aí se responde não, aí você faz um escândalo, tem um acontecimento, não. Você vai falar assim, agora está na hora de você tomar banho. Agora está na hora de você dormir. Chega de tela. Criança tem que dormir 9, 10 horas. Por quê? Porque é o momento que se está a aprendizagem, que o cérebro existe na aprendizagem e que se estabelece o crescimento do corpo. Inclusive está começando a ter hábitos saudáveis e a prevenção de certas doenças, por exemplo, como o Parkinson. O Parkinson tem uma ligação direta com o não dormir à noite, ou não ter uma qualidade de sono em todo o seu processo de vida. Assim como certos problemas cardíacos, isso já foi descoberto. Então, esse hábito tem que vir desde a infância. É um processo para que quando a gente chegue na idade que a gente está, mais de 50 mais indo para lá, a gente tenha o máximo de saúde possível. Que a gente tenha uma qualidade melhor de vida. Então, são escolhas que a gente não se faz. Até porque a gente está submetido à lei de Deus. Nós não temos escolha em não obedecer à lei de Deus. Tanto é que o processo reencarnatório diz que nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessário até a gente aprender uma lei natural. Não tem escapatória, porque livre-arbítrio é a capacidade que Deus nos dá de discernirmos o bem do mal e escolhermos o caminho do bem. Enquanto a gente não escolher andar no caminho do bem, nós vamos passar pelas questões que a gente passa, para que a gente possa acordar e seguir o caminho do bem. Tanto é que, com relação a essa questão da educação, a gente vai falar a questão 619 do Livro dos Espíritos, que é o conhecimento da lei natural, que é a lei de Deus. Vamos ver a primeira, 614, que Kardec nos traz a definição que os Espíritos dão de lei divina ou natural. Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então a gente não vive a felicidade relativa na Terra porque a gente não vive de acordo com a lei de Deus. Jesus era feliz porque já vive de acordo com a lei de Deus. Não questiona. Ele realmente faz a vontade do Pai. A gente não, a gente é rebelde, né? A gente é muito rebelde ainda. E aí Kardec pergunta assim: é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Ora, a lei de Deus não muda, porque ele é o absoluto. Ele é a perfeição absoluta. Então, como é que ele vai criar algo que não seja perfeito? Logo, nada está perdido. Nós não estamos no caos, porque quem rege tudo é Deus.
Ele sabe o que está fazendo. Se ele permite nós estarmos nesse caminho, a gente vai chegar lá no caminho do bem. É necessário que o mal chegue ao extremo para que a gente veja, olha só como a gente é. A gente precisa estar lá no fundo do poço para ver, vislumbrar a necessidade do bem. E a gente tem equipamento para não precisar chegar lá, mas infelizmente a gente opta por isso daí. E falando aqui, que tem a ver com esse processo de educação, a questão 619 que fala do conhecimento da lei natural. Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei? O que é conhecer? Conhecer é obter informações. São as ideias, as informações que a gente obtém. E aí, o que os espíritos falam? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Porque a compreensão é quando a gente se apropria do objeto internamente. É quando a gente tem a consciência do que é realmente este amor que foi ensinado por Jesus. O que é essa lei de amor efetivamente? O que é vivenciar este amor que faz com que a gente ame os nossos inimigos? Que a gente pratique a lei de caridade como ensinada por Jesus. Mas a gente precisa conhecer primeiro. Conhecer, ter essas informações, se apropriar disso. Mas a gente precisa fazer o movimento de selecionar aquilo que de fato nos importa enquanto informação. Exemplos. Um dia desse saindo do centro, lá no Frequento, querida fraternidade com a Amaral Gefi, a gente foi conversando, porque quem conhece é um bairro pequeno, então todo mundo que frequenta o centro mora perto, aí vai todo mundo junto, então centro pequeno. Uma companheira falou, eu esqueci até de pedir a ela, vou pedir a ela hoje, que tem no Instagram uma companheira ou um companheiro que faz psicografias de entes queridos. Você entra na página dele, se inscreve lá, você entra na fila e ele recebe a psicografia de algum ente querido teu que é desencarnado. Vocês estão rindo porque vocês são estudiosos, mas tem muita gente que acredita nessas questões. Isso é muito sério. Se alguém de 800, que aquela diz que tem umas amigas dela que falam para ela fala, gente, não acredita nisso, a coisa não é assim, isso, aquilo, outro. Não sei se vocês já viram, a gente está vindo aí com um novo fenômeno entre os jovens. Eu vou até parar para ver melhor. Tem uns jovens que dizem que eles não é Téria, vocês já ouviram falar? Que eles dizem que são animais reencarnados como seres humanos. Eu ouvi um jovem falando sobre isso, que ele disse que ele é lobo, que nasceu no corpo de humano, e quando pequeno a mãe incentivou isso. Isso parece processo psicótico, uma esquizofrenia, inclusive. Isso é sério. E aí, enfim, mas quem conhece esquizofrenia sabe que já é um problema tratar como acredita. Entendeu? E tem um grupo enorme, eles têm comunidades. E a gente vai falando, o outro vai caçoando daqui e dali, e não está vendo a gravidade disso enquanto saúde mental. A gente vai precisar trabalhar isso de alguma forma. A gente precisa, porque vai caminhar na nossa evangelização cheia de jovem desse. Não é? Então a gente tem que estar atento.
Como é que a gente vai tratar carinhosamente e acolher essa criatura? Como é que a gente vai trazer para ele o conhecimento dessa lei natural para que se torne uma compreensão? Como é que nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia? Porque hoje em dia, porque a educação espírita se dá na ação evangelizadora. E a evangelização não é uma coisa só de criança e de jovem, é de todo mundo. Até porque as neurociências descobriram que o nosso cérebro tem uma coisa chamada flexibilidade cognitiva que permite que a gente nunca pare de aprender. A gente é que se limita e compra essa ideia porque é mais cômodo. Mas a aprendizagem, ela não é estanque, ela é incessante. A gente sempre tem a capacidade de aprender coisas novas, fazer coisas novas e ter olhares diferenciados com relação ao outro. A gente só pode, a gente tem que ter muito cuidado ao inovar, entre aspas, quando vai falar de doutrina espírita. E aí, continuar, que é o que a gente vai chegar lá. Então, os homens que vêm e os que se decidem a investigá-lo são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Por isso que Kardec diz, e a gente insiste, que o estudo da doutrina espírita é continuado e sistemático. Porque a gente faz essa investigação, mas a gente ainda não tem essa compreensão efetivamente. Então, quando a gente diz já sei, não preciso mais estudar, não faz parte dos grupos de estudos, a gente não está dando oportunidade para que essa flexibilidade cognitiva seja uma realidade da nossa vida. E a gente possa aprender e não se espante com as questões que a contemporaneidade tem nos apresentado, mas que a gente se apresente como aqueles que têm a capacidade de acolher os que chegam até nós procurando uma resposta. E aí ele continua aqui, que aí Kardec vai citar. Mas como é que a gente conhece essa lei de Deus? Onde está essa lei de Deus? Está no Alcorão? Está na Torá? Está na Bíblia? Aí na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Quando fala que está escrita, ele está perguntando desses livros. Aí o que os Espíritos respondem? Na consciência. Daí nós sermos seres eminentemente voltados para a educação. Porque nós nascemos simples e ignorantes, mas o potencial a gente está aí. E ele só é potencializado à medida que a gente vai se educando, intelectualmente e moralmente. As duas asas têm que ser trabalhadas. Então ele fala isso. Aí ele faz uma série de perguntas e ele vem para a culminância dessa questão do livro da doutrina espírita. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir? E modelo? Jesus, mestre. Então, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, que nos mostra a realidade da imortalidade da alma. Inclusive, este ano nós estamos completando 160 anos do céu e do inferno, que vem nos trazendo efetivamente essa realidade da imortalidade da alma. Foi a primeira vez que a gente pode dizer que os mortos falaram. Né? Aquela segunda parte. Então, Jesus é o centro. É o guia e modelo. Sem o guia e modelo, está nos dizendo que a doutrina espírita tem como essência, tem como fundamento a educação. A nossa libertação se dá através do processo educativo, porque encarnar é isso. Qual é o objetivo da encarnação? É progredir. Quando a gente lê o objetivo da encarnação e a finalidade da reencarnação, está dizendo é um processo eminentemente educativo.
expiação não é castigo. Expiação é uma forma mais hardcore, mais radical da gente aprender. É aquela prova mais difícil. Mas é o aprendizado que está passando ali. Porque se a gente não aprende, a gente continua no processo, até a gente aprender. Então, é fundamental isso daí. E a base do fundamento, por isso que a gente fala em ação evangelizadora, é Jesus. E é muito interessante, quando a gente ouve, e quando a gente vai andando por aí, esse ano agora, está conversando até com o Fabiano, que a gente está na Coordenação Geral de Comércio, e aí a gente vai conversando com as pessoas que fazem estudo isso, e alguns dizem de falar de Jesus de uma forma diferente, como se o outro não fosse entender Jesus. E Jesus é fundamental para a gente se libertar. Fundamental as missões. Agora a gente tem que compreender isso. Nós somos espíritos milenares. O indivíduo que está ali com a gente pode estar num momento, numa situação precária de aprendizagem, pode ter limitações, mas ele é um espírito que tem uma bagagem enorme e ele já conhece Jesus. Claro, nós. Agora, como é que a gente vai fazer isso? E sem inventar muito. Tendo, contextualizando com o público que a gente tem, mas tomando certos cuidados, porque senão a gente descamba para aquilo que não é doutrinário e aquilo que não liberta. Outro exemplo, conversando sobre uma atividade, sobre mediunidade, que a gente está organizando no companheiro, a gente vai falar, até botei no nosso grupo, domingo agora, dia 8 de fevereiro, finalmente, a gente de Bangu, meu camarada Realenco e Padre Miguel, conseguiu, a trancos e barrancos, organizar uma atividade de verão dos jovens juntos. E a gente vai falar de mediunidade e reunião mediúnica. No primeiro dia a gente vai falar dos tipos de mediunidade, mas a gente vai falar, são quatro companheiros, mas a gente vai falar a partir da escola de médiuns. Então, a gente vai falar de materialização apresentando Ana Prado, vai falar de psicografia apresentando a aula do trabalho de Alva Celeste, de psicofonia desse trabalho, dessa relação dos espíritos, falou de Bonifone, e nós vamos introduzir também a questão da intuição, falando do trabalho do Hermínio Correia Miranda, que a maior parte das pessoas desconhece. E depois disso, na próxima, a gente vai fazer uma mesa redonda com várias pessoas que têm a prática mediúnica para falar sobre como é que é uma reunião mediúnica e como é que cada um trabalha. Então a gente vai fazer isso. Estamos discutindo antes. Aí o companheiro fala assim: a gente podia dar um exemplo de super-heróis. Quem me conhece, imagina um arrepio. Eu senti, era online, graças a Deus. Aí eu comecei a orar. Aí ele deu um exemplo, no estudo que eu fiz sobre mediunidade de cura, eu usei Doutor Estranho. Eu não vi ainda o desenho até procurar para assistir. Mas a gente sabe que o super-herói combate o outro, que é do mal, de forma violenta. Como é que eu posso usar o companheiro que tem essa prática como médium de cura se a gente tem como maior exemplo de médium de cura Francisco de Assis? Não estou falando nem de Jesus, Francisco de Assis. Sabe o que é mediunidade cura? O companheiro não sabe. Falta de educação. Nesse sentido. E por que não pode usar Francisco de Assis? Como emocionadamente uma história de Francisco de Assis, mostrar o trabalho, o papel dele, e mais, trazer dizendo que ele está próximo de nós, ajudando
nesse processo de regeneração da humanidade. Mas não é que eu estou me ligando aquela psicografia do Multivalor, ele está falando isso para a gente. Todo relógio da casa espírita é obsediado. Né? Então, essas questões da educação são fundamentais. Essas questões doutrinais a gente tem que estudar para passar para o outro, para facilitar a forma como a gente trabalha Jesus, para aproximar Jesus. A gente que é trabalhador da casa espírita, qual de nós aqui vai dizer que não foi a partir do conhecimento que a doutrina espírita nos traz de Jesus que a gente vem se libertando das nossas questões, que faz com que a gente encontre um sentido maior para a vida, que é o que o nosso companheiro fala aqui no Fome de Educação. A educação espírita, qualquer processo como a gente tem que falar agora, tem que mostrar para todos nós qual é o sentido da vida, nos sensibilizar para essas questões, mostrar a realidade e a consistência da imortalidade da alma, mostrar por que a gente vive, por quê? Por que a gente tem vida? Mostrar efetivamente que nós estamos sob a proteção, o amparo de Deus, através da sua providência divina, por onde faz a sua justiça. Então, ele vem falando disso para a gente, que é o que coloca na nota da questão 685 de O Livro dos Espíritos, quando ele fala de educação. Ele traz o conceito de educação, que ele fala assim, ó, esse elemento que vai trazer o progresso da humanidade, esse elemento é a educação, não a educação moral pelos livros, e sim que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos e ela está sempre em processo de transformação e de elevação, digamos assim. Ela está sempre sendo consubstanciada esses hábitos. Então, a gente, é por isso que o Kardec diz que o que vai permear todas as instituições é a lei de caridade e fraternidade. Enquanto isso não existir entre nós, nas nossas constituições, nas nossas falas, seja lá o que for, a gente vai continuar vivenciando o que a gente vivencia. Então a gente precisa estar trabalhando isso dentro de nós. A gente está neste momento. Senão a gente vai entrar em exaustão, que aliás é uma realidade. Mas a gente não está falando de exaustão física, a gente está falando de exaustão psíquica, que tem paralisado a gente, porque a gente quer fazer mais coisa do que a gente pode, por uma demanda de mundo, sem dar conta daquilo que a gente tem que fazer. Que é a questão da ansiedade, da hiperconectividade que está ali, que está causando ansiedade, geração ansiosa. E a gente tem que conectar também. Mas a gente tem que ter essa leitura e tem que estar nesse processo, tem que estar nessa investigação sempre do que é a vida, de quem que a gente pertence. A gente tem que estar cultivando isso sempre. Que o que é em poder é Jesus. Não é A, B, C ou D. Sabe aquela palavra? A gente fala isso sempre, né? Quando você tiver dúvida de como agir, você questiona assim: como Jesus agiria? Quantas vezes a gente faz isso por dia, quando a gente está numa encruzilhada? Pois é, a gente não tem esse hábito. Se a gente começar a agir, olha como a nossa vida vai ter mais qualidade, porque a gente vai ter uma outra perspectiva, vai ter uma outra visão, e aí a gente vai poder estar dando esse apoio, esse suporte para quem está à nossa volta, inclusive os espíritos que nos acompanham.
Bem-aventurados que têm fome ao banquete. E é o Cristo que nos forma essa casa de todo o Espírito. Assim como, na questão 917, na nota também, o que o Kardec fala sobre a questão do egoísmo? O egoísmo são as grandes causas da humanidade. E o que ele fala? Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. Isso é pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Então, a nossa grande questão é nós aproveitarmos as nossas angústias para nos transformarmos nessas pessoas de bem, que a gente vai começar a dar conta de todos esses processos que nos causam dor na alma. É essa proposta que o companheiro vem trazendo para a gente. Que a doutrina espírita tem essa capacidade. Precisamos tocar corações. Precisamos abrir para que o nosso coração seja tocado. E a gente tem um manancial de literatura tão grande para fazer isso. A divulgação trouxe um desses autores, que é Humberto de Campos. A gente lembra logo de Boa Nova. E outros tantos textos, livros e textos dele. Olha, o Humberto de Campos, eu não sei quantos livros ele tem, mas se a gente pegar as obras deles e fazer pesquisa, isso eu já fiz até para trabalho de corpo jovem, praticamente todos os livros dele, ele traz toda a trajetória de Judas Iscariotes. Toda a história toda dele, o processo dele, as dores que aquele homem trazia, que aquele espírito trazia, por que ele chegou até ali, naquela situação. E todos nós temos esse potencial e temos a força necessária para isso. Porque a mesma energia, eu vou usar essa palavra porque eu estou do contador, então eu não gosto de usar essa palavra. Melhor, o mesmo potencial, às vezes a gente vincula para o mal, é aquele que vai nos trazer para o bem. Vamos parar o processo educativo de Jesus para a gente pegar para a gente. Chega para Pedro. A gente que tem conhecimento, Pedro era uma pessoa de lembrança fora para casa. Era daquelas pessoas brigar, irritadas, explosivas. E Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, apacenta meu rebanho. Por que Jesus fala isso? Porque esse potencial, essa energia, se for usada para essa questão dessa liderança que envolve, que abraça, que usa esse potencial de agressividade, de ação, para acolher e amparar o outro, toda essa questão desse ódio, dessa raiva, desse rancor, desse ímpeto vai se diluindo. É o mesmo potencial. O maior divulgador é o assassino. Se o Saulo de Tarso se transforma em Paulo. Mas ele é um homem íntegro. Só a visão dele que estava desvirtuada. Quando encontrou a luz, ele mudou e toda aquele de justiça que ele tinha, ele usou em prol do amor e da caridade. E hoje, o cristianismo se manteve firme e sólido por causa do trabalho dele. E tantas coisas mais. Por que a gente está falando isso? Porque nós somos essas pessoas. Nós somos pessoas que estamos nesse processo de educação. Nós temos essa fome, por isso que nós somos espíritas. Porque a gente tem essa fome e essa necessidade. Nós somos espíritos muito rebeldes, muito resistentes. Um dia desse eu peguei um texto da Espírito Joana de Ângeles, do livro Vitória sobre a Depressão.
Maravilhoso. Esse livro é um livro que ela escreveu para espíritas. Não sei se vocês têm esse livro já lido. Tem um texto dela, fotografia do Divaldo Pereira Franco. Tem um texto dela chamado A Volta do Filho Pródigo, alguma coisa que eu não preparava. Ela está falando para a gente. E ela fala mais ou menos assim: não tenham dúvidas que nós somos aqueles que vimos usando muito mal a doutrina do Cristo nas nossas reencarnações. E agora a gente faz toda essa carga justamente para fazer com que a gente se direcione para nos educarmos corretamente na doutrina do Cristo e mudarmos essa questão, porque o conhecimento a gente já tem. Agora é a hora de partir para a compreensão, que vai fazer com que nós sejamos pessoas de bem, aqueles que cumprem a lei de justiça, amor e caridade na sua integridade, como ensina a doutrina espírita. E, para a gente terminar, que foi o que mais veio quando eu não vou ler o texto não, mas tudo que eu estou falando aqui da doutrina, na minha essência do texto, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11, a lei de amor, traz uma das questões mais contemporâneas que tem. Este livro é de 1864 e todas as descobertas que as neurociências têm feito atualmente, Kardec já colocou aqui pelo Espírito Lázaro, se não me engano, é o Espírito Lázaro. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Por quê? Porque o nosso cérebro ele foi feito para amar. Tem neurônios específicos, só que a gente joga eles fora. E o sentimento é diferente da emoção. Emoção são aquelas coisas rápidas, são ações rápidas, né? Mas os sentimentos fazem com que a gente depure essas emoções e a gente não se entregue a questões equivocadas. E aí ele continua: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, são essas coisas. É quando a gente toma consciência do bem e do mal e a gente vê e a gente se mergulha na questão do desejo. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E um ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ou seja, por isso que é fora da caridade nossa salvação. Por isso. Porque a caridade potencializa o amor. E estudos que se tem sobre o papel da caridade na saúde vem mostrando que aquelas pessoas que praticam oração, que têm um senso de espiritualidade desenvolvido e que fazem ações do bem, têm mais qualidade de vida. Hoje em dia, mesmo médicos, psiquiatras, ateus, que não acreditam em Deus, materialistas, já têm consciência que no tratamento de transtornos mentais, essa questão da espiritualidade, a gente tem uma ligação com algo maior. É fundamental no impacto que essas dores da alma têm na pessoa. Então, gente, vamos saciar essa nossa fome de educação através da doutrina espírita, compreendendo cada vez mais essa lei natural e fazendo com que ela seja a nossa ferramenta para não sucumbirmos a esse
caldeirão, caudal, seja lá o que a palavra que a gente tem que usar, de questões complicadíssimas que vem no mundo. Sempre lembrando da questão principal. O que fala aí do amor? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus é um Pai misericordioso e bom. Ele cuida efetivamente da gente. E nós temos uma quantidade enorme de espíritos bons, amigos, protetores, que estão conosco, nos amparando, nos iluminando e prontos para nos acolher e nos ajudar nessa nossa trajetória. Mas a gente precisa abrir o nosso canal para isso. E uma educação em que a gente entenda todo esse contexto, que é o que a doutrina espírita traz, que é a essência da evangelização, nos leva a esse caminho. Muita paz para todos, tudo de bom e um bom ano, um bom 2025 para todos nós. Nós agradecemos a nossa irmã e amiga Andréia pela mensagem da noite de hoje, rogando ao Mestre Jesus que abençoe a Pai na continuidade das suas tarefas na seara espírita. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, nesse momento, Senhor, através dos benfeitores espirituais da nossa casa, que os mensageiros de luz, que possa ser derramado sobre cada um dos irmãos aqui presente, encarnado ou desencarnado, os fluidos salutares de que necessita para o seu refazimento, não apenas orgânico, mas emocional, psicológico, moral, espiritual. Fortalece, Senhor, em nós a fé, o ânimo, a coragem, para que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, com o firme propósito de vivenciar todos esses ensinamentos. E que o Senhor possa nos acompanhar no retorno até o nosso destino. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos pela presença fraterna dos irmãos e até a próxima semana. Muita paz.